Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística, terapeuta de mulheres brasileiras imigrantes pelo mundo. Aqui é o nosso podcast Expatriada na Terapia e hoje com um formato um pouco diferente. Para você que está assistindo em vídeo, tá vendo aqui, né? Eu tô no clima natalino porque esse episódio é de Natal e eu não podia deixar você, mulher, sem um episódio especial nesse final de ano. Principalmente para a nossa comunidade, que muitas vezes passa essas datas comemorativas sozinha, longe da família ou com estranhos, né? Então, pelo menos, mulher, você vai ter sim essa quarta-feira o teu episódio. Então, é isso. Hoje, o que é de especial? Geralmente a gente traz insights terapêuticos e tudo mais. Hoje eu decidi que eu ia trazer histórias de outras mulheres expatriadas. Ou seja, você que me mandou história no Instagram, talvez sua história esteja aqui. E você, mulher que está escutando, certeza que vai se identificar. Quando eu estava coletando as histórias, eu me identifiquei em várias dessas histórias. Já passei por situações muito parecidas. Afinal, quem nunca, morando fora do Brasil, não foi passar o Natal com estranhos, com pessoas que tinham acabado de conhecer, com ficante de menos de um mês, numa casa sozinha, não é mesmo? Acontece. Então eu tinha certeza que eu ia conseguir várias histórias dessa época tão marcante e nem sempre positiva pra gente que mora fora do país. Então lá vai. Eu juntei algumas histórias aqui. Se você tá caindo de paraquedas, os outros episódios são diferentes, mas eu tenho certeza que você vai se divertir. Bora então? A primeira história que eu vou contar é da Dani. Nome fictício, tá? Como ela me mandou a história por áudio, então eu escutei a história, eu coloquei uns tópicos aqui no meu celular para eu não me perder e eu vou te contar. Então vamos lá. Imagine mais de 10 anos atrás, 2013, 2012, Dani, mulher imigrante, intercambista, tinha acabado de chegar em Dublin, na Irlanda, para fazer o seu tão sonhado intercâmbio. Ela já começou a estudar logo ali em novembro, estudou 4 semanas, e aí ela se ligou que o Natal estava chegando e ela teria que encontrar como que ela ia passar esse Natal. Então, é claro que ela fez algumas amizades e logo uma amiga da escola convidou ela para passar o Natal com ela em Londres. Nossa, mas que ideia genial, por que não seria? Afinal, Londres é um dos destinos mais desejados para quem está chegando na Europa de primeira vez. E nossa amiga Dani queria conhecer Londres. E nada melhor do que no Natal, não é mesmo? Por que não? Então, ela, sem conhecer muitas pessoas e conhecendo essa amiga fazendo só 4 semanas, a amiga foi na frente e falou: ó, aqui tá o meu endereço, eu espero você lá. Ela passou o horário que o avião ia chegar, falou, tudo certo. Você desce no aeroporto, vai pegar um metrô, e ela tinha que trocar de linha do metrô. Você sabe muito bem, né? Londres é um negócio assim, tem muito metrô, mas você desce em um, anda uma estação, desce em outra estação, e foi isso. E ela tinha que trocar 4 vezes até chegar no lugar, na estação, onde a menina, a amiga, ia estar esperando ela. E dali, elas ainda pegariam um ônibus para casa da amiga. Então pronto, tudo certo. O que podia dar errado, né? Dani pegou o avião. Ah, e detalhe, precisamos falar sobre isso. Aqui na Irlanda, a gente chama a Primark de Pennies, né? E ela falou assim, olha, foi muito clichê. Eu cheguei, tava um frio do caramba na Irlanda. Eu, claro que fui na Pennies, comprei uma bota e falei, nossa, eu vou arrasar com essa bota aqui na chuva, na neve, tá tudo certo. Usando a bota da Pennies uma semana, não sei hoje como é que tá a qualidade da Pennies, tá? Se alguém aqui trabalha na Pennies, me desculpa, estou falando sobre a qualidade de 10, 12 anos atrás. Não era boa. E aí, é lógico que a bota vazou água, molhou o pé dela, ela andava com a bota pra cima e pra baixo, a gente anda muito, né? E imigrante quando chega, nossa, anda muito. E até fazendo um parênteses, eu quando cheguei, eu andava tanto que eu emagreci 4 quilos. Nossa, eu imagino. E eu tinha 46 quilos quando eu vim pra Irlanda. Meu Deus do céu. Enfim, de tanto que a gente anda aqui. Eu não sei no país que você mora, mulher, mas aqui na Irlanda, quando você chega como imigrante, você anda muito. E Dani comprou a bota, molhou o pé, andou com o pé molhado mesmo, e é isso aí, é o que tem pra hoje. De tanto andar com o pé molhado, ela ficou com friagem, a unha tava com fungo, inflamada, doendo e com pus. Oh, me desculpa. E aí, ela ia pra Londres nessa condição, ainda com o dedão do pé doendo. E mais um detalhe, a amiga da Dani, ela tinha quebrado o celular um dia antes da Dani embarcar pra ir encontrar com ela em Londres. Não, mas tudo certo, imigrante, quebrado,
Ela não comprou outro celular, ela falou, não, vai dar tudo certo. Aqui tá as orientações, eu vou te esperar lá no horário, na estação do metrô em Londres. O que mais pode dar errado, não é mesmo? E aí, certo. Só que o que Dani não esperava é que o avião para Londres atrasou mais de 2 horas. E ela não tinha como avisar a amiga dela. E, inclusive, Dani, estudante, quebrada, palavras de Dani, tá? Não sou eu que tô chamando ela assim. Ela disse. Ela decidiu que não ia colocar crédito no celular. Gente, 10 euros, não. Ela não ia, porque ela falou qualquer euro contava. Eu tava indo para Londres, que era em pounds. Aí que eu ia gastar mais. Eu não achei que era algo importante colocar crédito no meu celular. Então, ela foi para Londres sem crédito no celular e a amiga que ela ia encontrar estava sem celular. Olha que maravilhoso! O avião atrasou 2 horas. Chegando no aeroporto, ela falou, não, tudo certo. Ela só tinha um celular, sem internet, um endereço e um sonho de mulher imigrante. Então, ela foi no caminho que a amiga tinha falado. Ela tinha um print dessa conversa. Pegou, saiu do aeroporto, pegou o metrô, desceu na estação, pegou o outro metrô, desceu na estação, trocou de metrô, chegou na estação. Só que a amiga não estava mais lá. Afinal, a Dani demorou para chegar. O avião tinha atrasado. Nossa, eu já tô quase falando ônibus várias vezes, mas é que hoje a gente olha assim, né? Londres é tão perto da Irlanda que é praticamente um ônibus que tu pega pra ir mesmo, né? Ainda mais se for Ryanair. E a nossa personagem principal aqui, a Dani, ela com certeza foi de Ryanair, não é mesmo? Enfim, ela tava sem internet, com a cara igual daquele filme do homem assim, ó, andando assim, procurando. Onde estou? Quem sou eu? Chegou na estação, a amiga não tava lá. Por quê? A amiga ficou esperando mais de 2 horas. A Dani não chegava, então ela foi embora pra casa. Dani com cara de perdida. Ah, detalhe muito importante. Dani não falava inglês, né, gente? Claro que não falava, mulher. Afinal, que imigrante que se preze, que veio aqui pra fazer intercâmbio, que fala inglês? Não, né? Ela não falava nada de inglês. Sem internet, com cara de perdida. Parou um cara e falou, você tá perdida? Você precisa de ajuda? Ela só pegou o telefone e mostrou o endereço. O cara colocou o endereço, mostrou pra ela, falou um monte de coisa. E ela falou assim, eu não tava entendendo nada que ele tava dizendo. Eu só concordei pra ele ir embora logo e eu tentar me virar. Isso com o pé molhado, o pé doendo, inflamado o dedão. O cara foi embora e ela tirou uns prints. E aí, como é que ela fez? Ela foi andando da última sessão, né, de onde ela tinha parado lá, olhando nos pontos de ônibus, aqueles mapas dos pontos de ônibus, ela tirava foto e ia se guiando por aquilo ali. Ela ficou andando uns 40 minutos, 1 hora, e se guiando por... Ela tirava foto, pelo menos isso, né? Pelo menos naquela época já tinha um celular que tirava foto, não dá pra dar um print na tela, porque sem internet e a amiga sem telefone, como que ela ia fazer? E sem falar inglês, que não dava nem pra usar o tradutor, que você ainda tem internet, né? Ai, ia ser mais fácil. Ela subestimou a importância da internet nessa viagem, não é mesmo? Enfim, ela foi andando e conseguiu. Chegou na porta da casa da amiga, quando a amiga abriu a porta e viu ela ali ensopada. E horas depois, na frente da casa dela, ela nem acreditou. Ela nem acreditou. Ela tava super preocupada com a nossa amiga Dani, que não chegava, e falou que ficou esperando lá 2 horas. Ela não chegava. E enfim, vamos fazer uma pausa aqui nessa história que eu quero fazer um comentário aqui. Mulher do céu. Além de ter subestimado a importância de ter internet, seriam os 10 euros mais bem gastos desse mês, né? Porque naquela época era 10 euros o mês. Isso não era mais barato até. Pra ela ter pelo menos uma internet pra poder se guiar. E, sem falar que outra coisa. Mulher, quando você combina com uma pessoa que ela vai te pegar no aeroporto, vamos lembrar de passar o número do voo? Porque aí a gente joga na internet e vê se vai atrasar, se aonde a pessoa tá. Porque assim, fica mais fácil. Mas entendo que Dani tinha acabado de chegar, não tinha ideia disso. Provavelmente você, mulher, já sabe que manda o código do voo, né? Então, FR308, Dublin, Londres. E a pessoa consegue ver. Ai. Enfim, e ainda não terminou a aventura da Dani em Londres. Apenas tinha começado. Ela tinha apenas 2 dias em Londres. E detalhe, ela não sabia que no Natal tudo fechava na Europa e só ficava aberta as lojinhas de indiano. Então, elas sem internet, com o pé molhado, com o dedo inflamado, ela e a amiga com frio, não conseguiram fazer muita coisa sem
sem celular, sem conexão. Fizeram poucos passeios e a expectativa da Dani é que ela ia conhecer Londres inteiro, os principais pontos turísticos em 2 dias. Tudo fechado um dia, elas fizeram a ceia, elas duas, essa parte foi legal, mas não conheceu nada de Londres praticamente. E com isso, 10 anos mais tarde, Dani odeia Londres até hoje. Tem um ranço de Londres. Mas olha, a experiência não foi legal, né? Não foi muito legal a experiência. Eu acho, Dani, que tu tinha que tentar de novo, mas ir com grande estilo. Dani hoje é casada, tem 2 filhos, casa própria. Ó, maravilhosa hoje, né? Afinal, o que 10 anos não faz na vida de uma mulher expatriada? E agora eu acho que você tem que ir, ó, a família toda para Londres para criar uma nova memória. Acho que isso vai ajudar. E aí, o que tu achou dessa história? Escreve aqui nos comentários. Se você tá no Spotify, dá pra você comentar aqui embaixo. E tem outra coisa. Tem muita gente que escuta o podcast e não segue. E o pior, tem muita gente que segue e não deu 5 estrelas no podcast. Mulher, pelo amor de Deus. Assim você acaba comigo. Como é que eu vou estar aqui toda semana falando com você? Então, vai lá, dá 5 estrelas aqui nesse pod, certo? Agora, eu vou pras histórias mais curtinhas que eu tenho, que eu tirei um print e eu vou ler junto com você. Bora lá. Nem vou falar o nome da nossa expatriada, tá? Só vou falar expatriada. Então, nossa expatriada falou assim: Deus ajuda, eu tenho um perrengue de choque cultural de Natal louquíssimo. Um amigo, entre aspas, do meu marido, veio pra ceia aqui em casa ano retrasado. Aí, dormiu, porque não tinha mais trem. E eu, brasileira, pensando que, tudo bem, Mara, no primeiro trem amanhã, ele vai embora. Porque milhões de vezes no Brasil, as pessoas ficam no sofá da casa da gente e pegam o primeiro ônibus no dia seguinte de manhã, não é mesmo? É, concordo, pensaria a mesma coisa. E o homem não é que acordou no outro dia e não ia embora de jeito nenhum? Eu tive que ficar fazendo sala, morta de sono, e ainda perdi minha manhã inteira de Natal com ele lá, no meio, sem entender se ele ia embora, que hora que ele ia embora. E ele me deu a entender que ele só ia embora se ele tomasse café. Então eu fiz um café da manhã pra ele, e aí finalmente eu tive que dar a louca e ter coragem de falar literalmente pra ele: nós precisamos de espaço e ainda temos que pegar 3 horas de trem pra ir pra um jantar de família, afinal hoje é Natal, do outro lado do país. Eu preciso que você vá embora. Meu Deus, mais claro que isso, impossível, né? O cara olhou pra mim e disse: o próximo trem? Ah, o próximo trem é daqui 15 minutos. Eu teria que correr. Então, eu vou no próximo daqui 1 hora. Ai, meu Deus. Socorro. Eu ia falar: pois você vai correr, meu filho. Pois você vai correr. E ela continua: eu nunca mais convido. Já falei com o marido. Aquele embuste não me pertence mais. Ai, meu Deus, aquele embuste não me pertence. Fiquei na dúvida se era um embuste do marido, que não pertence mais a ela, ou se é o amigo do marido e que é um embuste e que não pertence mais a ela. Meu Deus. Olha, complicadíssimo. Isso aqui me faz lembrar uma história. O meu marido, sim, Jairo, o meu marido, quando a gente morava junto, ainda não era casado, morava no centro de Dublin, ele foi em algum evento e tudo saiu com os amigos, e aí ele me mandou uma mensagem e falando assim: a gente tava 1 ano morando junto, eu acho, ou até menos. Ele falou assim: amor, o meu amigo fulano de tal, ele mora tão longe, ele vai ter que ficar na rua, ou ele vai ter que ficar esperando, ele não tem onde dormir. Ah, ele pode dormir em casa no sofá, amanhã ele vai embora. Eu falei: como assim? O cara veio pra festa, pra ir no pub e tá totalmente despreocupado onde ele vai dormir? Como é que pode isso? Irlandês também. Aí eu fiquei com dó de dizer não pro meu namorado, que na época era começo de relacionamento, tudo. Eu falei: ah, e Jairo era um santo, continua sendo um santo. E era um santo. Eu falei: ah, vou dizer não pra ele é tão bonzinho pra mim. E Jairo merece mesmo. E aí eu falei: ah, tá, mas amanhã eu tenho coisa pra fazer. Eu tinha um encontro de coisas holísticas, eu ia pro encontro de reiki. Então eu queria ficar na paz, sabe? Você trabalha a semana toda, eu queria acordar na minha casa sozinha. Eu falei: não, tudo bem, se ele não tem pra onde ir, não se preocupou com isso, você tá mais preocupado. E aí tá, no outro dia, o que acontece? Uma vez pra nunca mais. Jairo sai pra trabalhar, né? Sai pra sei lá o que, nem lembro mais. Eu acordo, a criatura, não vou chamar de embuste, igual a nossa amiga aqui, mas a criatura tava lá no meu sofá ainda. Falei: jovens, quando a gente é jovem, né, imigrante, intercambista, a gente faz cada coisa. E aí eu falei: nossa, o que esse homem tá fazendo aqui? E eu também não tive coragem de falar: vai embora, eu preciso ir embora. Não tive coragem. Ai, o homem ficou lá e eu dando a entender que eu tinha
coisa pra fazer, que eu ia sair. E ele falou, tudo certo, então eu vou esperar você se arrumar. Quando você for sair, eu também saio. O quê? Que maneira, quando você for sair, você também sai. Eu doida pro homem ir embora. Mas depois foi. Ele só saiu de casa quando eu saí também pra fazer minhas coisas. Olha, então, maior roubada. Mas lição aprendida. Também nunca mais faço isso. E se for pra falar, vai embora, ó, eu falo de primeira. Acordo e falo, então, eu tenho coisa pra fazer, eu preciso que você vá embora. Eu já falo de primeira. Mas, hoje quem dorme na minha casa também é mais conhecido, né? Então tem mais liberdade. E 8 anos de casada hoje em dia, Jairo já sabe. Quem faz sala pra visita dele é ele. Eu não faço sala não, gente. Mulher. Pessoal dizer isso, mas assim, cada um tem uma experiência. Não dá. Chamou visita, é sua visita? Como assim vai virar minha visita? Então, amiga K, muito obrigada pela sua história. Maravilhoso, adorei e ainda me identifiquei porque passei por algo parecido. A próxima história envolve mulheres expatriadas sem lugar para passar o Natal e com um término. Vou explicar. Joy, a minha situação mais perrengue foi quando um ex, do primeiro namorado que eu tive, quando eu mudei pra Alemanha, terminou comigo um mês antes do Natal. E a maior preocupação foi com quem eu passaria o Natal. A sorte foi que um amigo meu brasileiro também ficou lá na cidade durante o Natal. E um amigo gay, rico dele, convidou a gente para passar na mansão dele. O marido dele fez um peru maravilhoso e foi muito legal. O ano novo eu fui de última hora para Londres encontrar uma amiga, mas passei a virada sozinha vendo os fogos, porque não tinha um ingresso pra virada para ver mais de perto e a minha amiga tinha. Mas até que foi bom, hein? Foi melhor do que o nosso da Dani lá, que foi para Londres. Ela tinha internet, essa daqui provável. Depois, em fevereiro, esse ex-fuleiro, palavras dela, queria voltar, mas jamais que eu iria perdoar alguém que me deixou sozinha no Natal. Nossa, quanto tempo já passou? Já fazem quase 10 anos. Arrou, maravilhoso. E ainda ganhou um Natal na casa de um milionário? Esse perrengue foi chique. Perrengue chique bom esse aqui. Esse foi muito bom. Coloca aí nos comentários, eu quero saber o que você achou das histórias. Ai, muito bom. Vamos para a próxima. Fui viajar com uma pessoa da Austrália que morava lá e veio pra cá viajar comigo. Conheci uns meses antes, mas tivemos bons momentos e achamos que poderíamos viajar 15 dias de boa. Era um ficante. Já que ele não tinha família para passar o Natal e nem eu, né? Olha aqui. Também, clichê, quem nunca passou com um ficante ou um namorado de pouco tempo Natal? Resumindo, na noite de Natal, ele foi dormir às 22 horas e eu fiquei numa tristeza, porque nem consegui falar direito com a minha família no Brasil, que eram 5 horas de diferença. Chorei tanto e jurei que nunca mais passaria o Natal aqui sozinha, ainda mais com uma pessoa que eu mal conhecia. O Réveillon também foi com ele e também foi bem ruim. Ele bebeu demais e deu piti. E escândalo, porque eu queria ir pro hotel depois da virada e ele queria ir para um bar. Amanhã, que injusto. No Natal ele quis dormir. Na virada ela queria ir pro hotel dormir, aí ele ficou bravo. Muito bom. Ai, que ódio desses machos. Falei pra ele ir sozinho pro bar, mas ficou me incomodando e falando um monte de palavras horríveis. No dia seguinte, mudei de hotel, fiquei uma noite mais e voltei pra casa. Nunca mais viajo com quem eu mal conheço. Nossa, isso é muito real. Inclusive, falando disso de viajar com quem pouco conhece, mulher, olha, eu escuto tanta história na clínica e dos amigos também, já passei. Viajar com quem você conhece já tem os seus perrengues. Imagina viajar então com quem você mal conhece. Nossa, pode dar muito ruim. Porque a expectativa de cada um pra viagem é uma coisa. Você ali, se você não conhece tanta pessoa, está dividindo o quarto. Nossa, tem as manias. Ainda mais se é boy, gente. Você mal conhece o boy. E se der ruim, pra onde você vai fugir? Ainda bem que a nossa amiga expatriada aqui tinha dinheiro pra pagar outro hotel e teve como voltar pra casa mais cedo, né? Porque socorro. Enfim. E aí, a nossa última história aqui, não menos importante. E agora presta atenção, se você gostou de alguma dessas histórias, eu quero que você encaminhe esse episódio para uma amiga. Vamos lá, a nossa comunidade tem que crescer, mulher. E aqui esse é o único podcast para você, mulher, que mora fora do Brasil. Pra gente falar de saúde emocional, terapia. A psicóloga tá aqui com você, então fecha comigo, manda esse episódio pra tua amiga expatriada. Combinado? Então vamos pra última história. São 2 histórias.
O Natal do Covid, nós viemos, quando ela diz nós, ela e a família. O marido, que é gringo, ela brasileira, e a filha. Eles vieram para passar com a família do marido no país, mas as malas se perderam e só chegaram 2 dias depois. Eles fizeram a quarentena sem mala e não podiam nem sair de casa para comprar nada. Vou explicar. Aqui na Irlanda foi bem fechado e bem restrito. Tinha uma época no Covid que quando você vinha para cá, você tinha que ficar numa quarentena, não eram 40 dias, se eu não me engano eram 7 dias. Tu tinha que pagar um hotel que era específico para isso e ficar no hotel e não podia sair. Agora imagina, tu chegar para ficar nessa quarentena uns 7 dias no hotel fazendo nada, com família, né, com seu marido e com a criança e sem as malas ainda. Nossa, esse perrengue foi tenso. E aí, num outro Natal, ela conta que eu resolvi que ia fazer uma ceia estilo Brasil, morando em Paris. Os meus sogros foram todos pra lá. Eu fiquei super atenta e animada, falando: ninguém toque em nada, eu vou cozinhar tudo. E ela comprou as coisas e foi no mercado, tinha tudo que ela queria fazer, igual se fosse no Brasil. Porém, na véspera de Natal, ela pegou uma gripe muito forte. Mas ela tinha falado que ia dar conta de tudo. Afinal, ia ser a ceia brasileira. Resultado, a gente comeu. Foi tudo sem graça, porque eu tava morrendo de gripe, eu não tava sentindo o gosto da comida, então quando eu experimentava, eu não sabia se tava boa ou ruim. Nós todos fomos dormir às 9h30. Depois disso, eu nunca mais me responsabilizei por Natal nenhum. Olha isso aqui, viu? Isso aqui é a lição, mulher expatriada, para você não se sobrecarregar nesse Natal. Para você não inventar de ser a pessoa que vai fazer tudo, né? Não dá, faz o que pode. Vamos dividir as responsabilidades, não é mesmo? E olha só, né? Mas uma coisa os sogros europeus dormir 9h30 no Natal, não deve ter achado tão estranho, não. Não deve, porque dorme cedo mesmo, né? Dia 24 eles dormem cedo, dia 25 acorda cedo para abrir os presentes. E aí que vai ter o almoço de Natal. Pelo menos aqui na Irlanda é assim, né? Acho que na maioria dos países aqui da Europa é assim. Acho que Bélgica é dia 24 o dia mais importante. Minha cliente já me contou. Mas de resto, acho que a maioria, o dia 25 é o mais importante, né? Então, acho que ela não assustou muito os sogros, não. Agora, ela gripada fazendo essa ceia de Natal, me impressiona muito se ninguém ficou doente no outro dia, né? Imagina, ali ó, em cima da comida, doente. Ai, enfim. Mulher, ó quem veio aqui. Pete, come here. Vem cá. Vamos pegar. Olha quem veio aqui. Quem levantou. Participação especial. Muito bom. Senta aqui, Pitica. Ó, esse foi o nosso episódio especial. Pra quem tá com vídeo ou quem não tá com vídeo, abre agora que vai ver a Peach, a minha cachorrinha. Ela levantou bem aqui no final. Mulher, foi um prazer fazer todos esses episódios de podcast esse ano. Esse foi o nosso primeiro ano do podcast, teve um resultado muito legal. A gente realmente está criando a comunidade das mulheres expatriadas e eu fico muito feliz de todas vocês se identificarem com as histórias, com as questões que eu vou levantando e trazendo aqui, os insights. É muito legal e muito bacana. Obrigada por todo o suporte. E mais uma vez, vou te pedir aqui para compartilhar esse episódio, aqui o podcast com as suas amigas, comentar aqui embaixo, que me ajuda muito, e quando você dá 5 estrelas lá, também me ajuda muito na divulgação, tá bom? Então, combinado, esse é o presente que eu quero de Natal, que você vai lá, dá 5 estrelas, compartilha e comenta aqui embaixo. Beijinhos da Pitty e beijinhos meus, da sua psicóloga expatriada.